Tá ligado agora, isso. Da gente fazer pelo menos uma vez por mês, em todas as reuniões, o estudo de uma obra do nosso Chico. E hoje nós vamos trazer alguns apontamentos sobre 2 capítulos da Boa Nova. Esse livro, editado pela FEB e pelo espírito de Humberto de Campos, que depois passou a se chamar o Irmão X, por causa de problemas familiares. Ele já está na 37ª edição, de 5.000 exemplares. E é o livro que o Chico mais gostava, porque ele é o folclore do plano espiritual que Humberto de Campos, como um jornalista que foi, não é um escritor, ele então traz vários encontros de Jesus com apóstolos, com aqueles discípulos. Então tem vários capítulos, é importante, vocês, quem não tiver, pode, é de leitura fácil, ligeira, são capítulos pequenos, mas é o livro que o Chico mais gostava, pela intensidade dos apontamentos evangélicos e a lembrança do Senhor Jesus, né? Então nós vamos abordar 2 capítulos sobre a mulher, que é um sobre Joana de Cusa e outro sobre Maria de Magdala, que estão nesse livro. Então, ele foi psicografado em 1940. Ele tem, deixa eu ver, ele tem 30 capítulos, quer dizer, são 30 histórias que Humberto de Campos, depois Irmão X, trouxe para através do Chico, para nós espíritas. Então, são as histórias gravadas, como ele mesmo diz no prefácio, nos arquivos do plano espiritual. Então, Humberto de Campos, no prefácio, além do prefácio de Emmanuel, tem palavras de Humberto de Campos. Ele diz: alguns perguntarão com certeza se fui promovido a ministro evangélico, porque o Humberto de Campos tinha uma ironia fina, um bom humor quando ele escrevia aqui encarnado, né? O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. 2 fases distintas, disse ele, marcaram a minha trajetória literária. As páginas do Conselheiro 20 são muito diversas das em que vazei as emoções novas que a dor, como lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país da minha alma. Então, sobre a crença, ele trouxe um conceito que é definitivo. Meu problema atual, disse ele, não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. E agora é que a gente deve guardar essa frase dele. Hoje não mais cogito de crer, porque sei. Porque realmente o espírita vai além da crença. O espírita sabe que é diferente de crer. A pessoa pode crer e uma crença até equivocada, falsa, e ele até morrer por essa crença. Mas ele saber é diferente. Porque saber é aquilo que existe, é aquilo que é. Então, Humberto, por quê? Pelos apontamentos trazidos pelos espíritos, que Allan Kardec, a gente sabe, coligiu, e foi através do tempo até que chegou ao Chico nos seus 452 livros. Então, e aquele mestre de Nazaré, e conclui ele, polariza igualmente as minhas esperanças. Então ele fala, justificando a substância real das narrativas deste livro, citarei o apóstolo Marcos, quando diz, no capítulo 4, versículo 34, sem parábola, nunca lhes falava,
porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E o apóstolo João, quando afirma, no capítulo 21, versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevesse. E Emmanuel, no prefácio, fala, o nosso Humberto, como se vê, não faz referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Ele citou Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E Humberto de Campos fala, e eu peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número desses últimos. Então, vamos ver Joana de Cusa, que é o capítulo 15. Quem era Joana de Cusa? Então, Humberto de Campos vai descrevendo. Entre a multidão que acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, quer dizer, era uma autoridade da hierarquia administrativa do mundo romano daquela época, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e pescadores. Joana possuía verdadeira fé, contudo não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Quer dizer, então a gente vê que é uma coisa antiga, né? Essa coisa daqueles maridos tiranos domésticos, né? Muitas vezes, eles são até interessantes. Uns permitem que a mulher vá ao centro uma vez por semana. Outros, mais liberais, permitem que vá 2 vezes por semana. E outros também, esse é muito difícil, né? Permite que vá 3 vezes por semana, embora dizendo que eu acho que você é fanática, indo 3 vezes àquele centro, mas de qualquer maneira pode ir. Então a coisa começou lá atrás, as amarguras domésticas, né? Entre outras e outras e outras, né? Então é uma coisa antiga, né? Então, para ilustrar as incompreensões, por exemplo, que vamos a Paulo de Tarso, que sofreu não somente com seus pais, mas com os amigos. Já imaginaram Paulo de Tarso? Ele era intelectual, um homem rico, um homem de uma posição de vulto na administração lá, e, no entanto, quando ele se disse, nós não podemos imaginar a coragem moral que uma criatura precisava ter, inclusive naquela época, para se dizer seguidor de Jesus. Se nós observarmos que Eurípides, por exemplo, que era uma criatura corretíssima, sob todos os pontos de vista, quando ele falou lá em Sacramento, que ele se tornou espírita, a própria família não gostou. A própria família deixou de lado, já imaginaram? E ele não tinha... Quer dizer, o pensamento humano comum é tão diferente, estranho, que a criatura estava indo para um caminho bom. Vamos pensar, ele era católico e deixou de ser católico para ser espírita. É um caminho bom, que só fazia o bem. Não é? Eu costumo dizer que essas tradições evangélicas que costumam dizer que aqui dentro do Espiritismo mora o demônio, é o demônio que se veste com aquela roupagem para enganar vocês. Eu digo que é um demônio bobo. Porque o demônio que só prega o bem, só prega a caridade e a pessoa se transforma, então é um demônio bobo, que ele não vai conseguir o que ele quer, ao contrário, ele vai conseguir que a pessoa se afasta cada vez mais dele, né? Então, quando Paulo disse ao seu amigo Sadoc da sua conversão, do encontro com Jesus em Damasco, ouviu do amigo as advertências, mas a sua posição e os seus parentes, e o seu nome,
É tudo que recebeste dos que rodeiam tua personalidade com fervorosos compromissos? Agora estou com o Cristo, falou Paulo, e todos nós lhe pertencemos. Sua palavra divina me convocou a esforços mais ardentes e ativos. Quando Paulo iniciou a pregação, uma chuva de impropérios cortou-lhe repentinamente a palavra. Então todos se retiraram da sinagoga e ele sofreu. O homem velho de Paulo sofreu muito, ele chorou muito amargamente aquela demonstração de desapreço de um dos seus maiores amigos, né? Então ele sentou-se num banco tosco e começou a chorar. Era a luta entre a vaidade e de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava. Mas para conforto de si mesmo, ele recordou a narrativa de Ananias, no capítulo em que Jesus dissera que ele mostraria a Paulo quanto importava sofrer por amor a seu nome. Então veja, Jesus não falou que Paulo seria um médium de primeira ordem. Não falou que através dele, que Paulo curaria pessoas como curou, que Paulo amansava os espíritos obsessores. Jesus não falou nada disso. Falou que ele ia padecer em seu nome, ou seja, que ele iria exemplificar, queria falar e dar o exemplo, que é o máximo que a gente pode fazer e o que é o que os espíritos esperam da gente. Não apenas falar, mas também fazer. Eu vou lhe mostrar o quanto ele vai sofrer, padecer por amor ao meu nome. Então, voltemos agora a Joana de Cusa. Então ela expôs a Jesus, foi encontrar Jesus, as suas contrariedades familiares, que seu esposo não a compreendia, sua preferência religiosa. Jesus, compassivo, no entanto, envolveu-a em vibrações carinhosas e disse: entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. E desse dia, memorável para a sua existência de mulher de Cusa, experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho. E ao final dessa narrativa, nós vamos encontrar Joana amarrada ao poste do martírio, tempos depois, quando, ao lado de um homem novo que era o seu filho. A gente não pode imaginar a dor moral que Joana sentiu. Mãe, de ver o seu filho no poste e saber que ele iria também ser martirizado junto com ela. Mas sobrepondo-se a todos esses sentimentos, estava o amor a Jesus. Porque a mãe é assim, né? Mãe é mãe. Mãe em todos os cantos é mãe. Erros de filho irrefletido, dizem as mães, coisa à toa, mas aos erros do marido a mulher jamais perdoa. Quer dizer, mãe é mãe sempre, em qualquer canto, em qualquer lugar, não é? Mas olha, eu, antes de falar sobre esse martírio da Joana, eu vou abrir um parênteses, porque hoje existe também martírios morais e coragem moral, que a gente, são raríssimos, mas a gente conhece. Uma médium, ela sofria durante 20 anos uma dieta rigorosa do marido. O marido batia nela todo dia, mas batia de leve, senão ela desencarnava 20 anos apanhando, não ia aguentar, não há físico que aguente, né? Então batia de leve, mas batia todo dia nela. E ela era média ao ponto do diretor da reunião chegar: mas minha filha, o que está havendo com você? Que não larga esse homem, esse monstro, todo dia? Não. Até quando você vai ficar assim? Até quando eu aguentar. 2 anos depois ela teve um câncer. Olha só,
o espírito superior, a dor, o sofrimento aqui no mundo é mole, falando numa linguagem popular. Ele encara isso com a maior naturalidade. Porque quando o amor do Cristo constrange a gente, tudo mais é fácil de sofrer. Então, 2 anos depois, ela teve um câncer, aí ele se transformou. Ele passou a ser o esposo, o marido, o pai, o enfermeiro, o irmão, o amigo ao lado dela, 2 anos tratando dela e ela tranquila, serena, porque ele o tratava muito bem. 2 anos depois ela desencarnou, deixando um homem renovado. Por que ela fez isso? Pediu uma prova desse valor. Porque ela conhecia como espírito e tinha um amor muito grande àquele espírito, ele se ligava a ele muito, uma ligação muito antiga, de muitos séculos. Então ela sabia que ele precisava de um remédio amargo. E que então ela se submeteu a sofrer ao lado dele 20 anos aquela provação, porque sabia que era o remédio que ia bater nas fibras do coração daquele homem e transformá-lo. Então ela aceitou aquela prova, aquele remédio, e com isso ela conseguiu trazer um homem para o caminho do bem, para o caminho da realidade. Olha só o espírito superior, como é que ele encara esse tipo de sofrimento, de dor. Porque tem mulher que não suporta, né? Qualquer coisinha que o marido faça, aquilo tudo, é um sofrimento para ele, não é? E porque as mulheres, olha, eu já disse isso, eu já falo sempre, né? Que as mulheres não nasceram para serem compreendidas. Sabiam disso? Não nasceram para serem compreendidas. Elas nasceram para serem amadas. Disse o poeta, saí bem, né? Saí bem, né? Bom. Porque olha, um dia eu estava numa clínica com a Marlene, minha mulher, porque da mulher você pode esperar tudo. Até quando ela insiste, por exemplo, quando ela cisma, até Deus cede, ele não aguenta. Ele não aguenta, ele cede. Então eu estava numa clínica com a Marlene, minha mulher, quando eu encontrei um rapaz, o Vanderlei, a Fran conheceu bem, orador, muito simples, a Angelina deve ter conhecido também. Não? Conheceu, né? Então, encontrei com ele na clínica, tem uns 7 anos isso. O Vanderlei, tudo bem, no final eu perguntei, quantos anos você tem? Ele, 64. Quando ele saiu, a Marlene falou, Gilberto, ele está pior que você. Eu digo, meu Deus do céu, o que ela quis dizer com esse pior? Eu preferi não dar continuidade ao assunto, entendeu? Então é isso. Não é que eu estava mesmo, é que a minha palestra é decorada, não é decorada, eu vou começar do início de novo. Não, mas escurece tarde, né? A gente pode ir o quê? Até umas 6h30, 7 horas, né? Bom, então nós vamos encontrar Joana de Cusa amarrada ao poste do martírio com seu filho do lado. E ele abjura, mãe, abjura, exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio disse para ela, abjura, mulher, abjura. E o filho de João contempla o céu sem nenhuma palavra de negação ou queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz que exclama entre lágrimas, repudia Jesus, minha mãe, não vês que nós perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. Já imaginaram a dor dessa mãe escutando isso de um filho? Olha as palavras dela. Pela primeira vez dos olhos da mártir corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível. Na sua dor e na sua ternura,
exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa. Os algozes da mártir, com ironia, interrogaram Joana: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E Joana teve forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Não tem preço uma vitória dessa. Vale qualquer renúncia, qualquer sacrifício, meu Deus do céu, até porque a vida aqui é atemporal, é temporária, nós não somos daqui. Então todo sacrifício que fizermos aqui não tem nenhuma expressão diante dos gozos que nós vamos receber do lado de lá. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec perguntou: as penas e os gozos que o espírito sofre, recebe do lado de lá, sem o corpo, são mais intensas do que no corpo? E os espíritos responderam: 1000 vezes mais intensas. Então, gente, a felicidade, o gozo, a alegria, a recompensa do bem servir é 1000 vezes maior do que a felicidade que a gente tem aqui. A felicidade que a gente tem aqui é um arremedo de felicidade, é um traço, é um rascunho da felicidade que nós vamos encontrar lá. Então vale a pena sofrer. Não que a gente seja masoquista e vá correr para o sofrimento, mas quando ele chegar até nós, vamos, como disse o poeta, né? Sofrimento, quando chega, furtando-te o sono e a paz, é bênção que o céu invista para saber como estás. E o outro disse ainda: o céu espera que faças, mesmo a fel de pranto que cumpras, mesmo a fel de pranto infindo, a tarefa edificante que prometeste sorrindo. Olha só, Lafayette Melo esse. Então, minha gente, Joana de Cusa foi recebido por Jesus. Nós não podemos imaginar o que é ser recebido por Jesus, não é? Eu confesso a vocês, se eu for recebido pela minha mãe, já está de bom tamanho. Já vou ficar muito satisfeito, já, não é? Agora, imagina ser recebido por Jesus. Como é? O amor tem coisas que não se explica. Mesmo com 100 anos de idade, o amor de quem vai passa o peito de quem fica. O amor é único, é a energia do universo. O amor é o alimento das almas, diz Narcisa no livro Nosso Lar. Todo o equilíbrio da vida se fundamenta no amor. Você vê que quem não ama é triste, é diferente, é ranzinza, é mal-humorado. Quem não ama é estranho, porque a lei é amar. O princípio da lei chama-se amor, amar. Então, gente, eu faço um convite a vocês: vamos amar. Que a gente não ama ainda, eu estou dizendo por mim. Então, o que eu tenho que fazer para chegar ao amor? Eu tenho que ser uma criatura pelo menos prestativa. Eu tenho que fazer qualquer favor, qualquer coisa, e repetir, porque de tanto fazer, você se habitua a fazer. E com isso você se torna uma pessoa simpática. E você se tornando uma pessoa simpática, você vai atrair simpatia para você. E com isso você vai se tornar uma pessoa fraterna, e se tornando uma pessoa fraterna, você vai chegar ao amor. Então, vamos agora a Magdala. Essa também é linda, essa passagem. Depois de ouvir as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, tomara-se admiração profunda pelo Messias, Maria de Magdala. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos, por lábios tão distintos? Ela refletia:
até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento, porque aquele tipo de prazer, aquele tipo de emoção não satisfazia o seu espírito, a sua alma, porque nós fomos criados para o amor, para amar. Jovem e formosa, sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno tinha plantado em sua alma novos pensamentos. Então Maria conheceu o tédio que as paixões e os prazeres mundanos cercam a alma. Notou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal. Ao espírito sensível, Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Então ela foi corajosa, decidiu ir ao encontro de Jesus. Gente, as mulheres nesse ponto ganham dos homens. Quem é que ficou no Calvário lá com Jesus? Ficou João? Ficou Pedro, que era amigo de Jesus? Não, ficou uma mulher, Maria, que viu, que quando foi dizer para os apóstolos que Jesus tinha retornado, que ela tinha visto Jesus, eles disseram, não, isso aí é mulher fofoqueira, está falando fantasia, coisa que não sabe, porque Jesus se apresentou primeiro a Maria, e tem um símbolo isso, tem um símbolo que nós vamos ver aqui, um símbolo muito forte, uma lição muito forte, que Emmanuel assinala. Então Maria decidiu ir ao encontro de Jesus, e abriu o coração para o Mestre. Tendes a clarevidência do céu, e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, Mestre, observai como tenho sede de amor. Ela era sincera, ela foi aquela mulher que naquela passagem lindíssima do Evangelho, quando o fariseu convidou Jesus para jantar, e ele foi, e naquela época a mesa era como se fosse no estilo de uma ferradura no chão, os convivas se sentavam na parte externa, deitados em almofadas, e os escravos traziam as iguarias e colocavam no meio, e eles iam se servindo. Então ele deixou a porta da sua casa, ele tinha segurança, ele tinha guardas, ele era um homem rico, uma autoridade, de propósito, para que a mulher pecadora entrasse, como está no Evangelho. E a mulher pecadora entrou, foi até Jesus, chorando, lavou os seus pés com um óleo caríssimo da época, perfumado, com as suas lágrimas molhou os pés de Jesus, e com os seus cabelos secou os pés de Jesus, e Jesus deixou. Por que Jesus deixou? Por que Jesus deixou? Porque ele sabia que o amor dela era sincero, que o sentimento dela era sincero, era elevado, por isso ele deixou. Então, emocionada, a mulher de Magdala pergunta ao Messias: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Gente, ela não ficou, não sirvo, não vou não, sou imperfeita, sou pecadora, ela esqueceu tudo isso. Quanta gente boa que diz, não, eu sou imperfeito para fazer o bem, eu entregar quentinha, quem sou eu sou muito, não conheço nada, eu não estudo, e a pessoa começa a botar obstáculos e não procura sair de si mesmo, como diz Maria Dolores. Se carregas contigo o tempo atormentado, sob tristeza e desalento, não te entregues ao luxo de chorar. Sai de ti mesmo, esquece e escuta em derredor aqueles que sofrem sem rumo, que andam sem rumo certo, na penúria que mora entre a dor e o pesar. Então, gente, a regra, a chave, o segredo está em sair de nós mesmos, esquecer quem nós somos e continuar e trabalhar. Será que Deus me aceitaria? Ela perguntou humildemente a Jesus. Maria levanta os olhos para o céu,
Jesus falou: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova no reino e Deus abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Então, depois de longos padecimentos, a gente conhece a história, era junto aos leprosos da região onde ela se afastou, para trabalhar, ajudá-los, trabalhar com eles, Maria decidiu ficar em trabalhos de pregação evangélica. Notou que a lepra tomara seu corpo. Prevendo sua próxima desencarnação, resolveu retornar a Éfeso para se despedir dos amigos queridos. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu, e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos, e ela se prosternou, exclamando, como antigamente, Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou, Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então, minha gente, quando o fariseu, voltando ao episódio do fariseu, quando ele viu Maria enxugando os pés de Jesus e osculando, ele pensou, se esse homem fosse mesmo profeta, saberia que essa mulher é pecadora e não deixaria ela tocá-lo, porque tinha aquela crença de que se o impuro trocasse um puro, materialmente o puro se tornaria impuro. Era da lei daquela época. Jesus, que lia o pensamento, olhou para ele e falou, entrei na tua casa, não me deste água para lavar meus pés. Entrei na tua casa e ela lavou meus pés com óleo caríssimo. Não me osculaste. E ela osculou-me, beijou os meus pés. Não me deste uma toalha, nada para secar os pés. Ela secou os meus pés com os seus cabelos. Aí falou a frase, lição importante. Virou-se para Maria e disse, Maria, teus pecados foram perdoados, e vamos colocar no lugar de perdoados, resgatados, como diz aquele do Sabedoria do Evangelho, autor da Sabedoria, do Carlos Pastorino, porque a tradução direta do grego é resgatar. Então, como é que ela resgatou os seus pecados? Porque amou muito. Então, gente, é preferível resgatar amando do que sofrendo. Então, está na gente, é uma escolha nossa. Ou a gente vai pelo amor ou vai pela dor. A gente é que escolhe o caminho que a gente vai resgatar os nossos pecados. Gente, André Luiz fala que o bem que a gente faz agora queima pecados, lesões que nós causamos a terceiros lá atrás, às vezes 1, 2 séculos, 3 séculos, que estão esperando que a misericórdia divina espera que a gente alcance uma posição de responsabilidade e de possibilidades para pagar. Ela espera. Quanta coisa aconteceu. Aquele avião que caiu lá na Venezuela, não, vamos pensar, será que a posição materialista, corrupta, a ambição de um homem que era o piloto, só pela ambição dele, por ele ser corrupto, iria matar 72 inocentes? Claro que não. Quer dizer, eles eram inocentes ali, mas eram culpados lá atrás. Então a lei tem isso. Olha, a prima de um amigo meu, que trabalhava na Bacia de Campos, ela
pela hierarquia profissional, ela tinha possibilidade de ir de avião para Campos, 1h e tanto de viagem. E os outros funcionários iam de van, 6, 7 horas, não sei, nessas estradas sem asfalto, pedregosas, esquisitas que tem por aí. Ela cedeu o seu lugar no avião a uma colega, por uma razão qualquer, resolveu ir de van. E a colega ficou toda prosa, meu Deus do céu, que conforto, ir de avião 1 hora. Mas na volta, ela lembrou que tinha brigado com a filha. Ela tinha saído, tinha brigado com a filha, quando ela viajou para trabalho profissional. E a filha ligou dizendo que ia para uma cidade, Boston, trabalhar. Então ela ficou muito preocupada e quis chegar antes da filha sair para se reconciliar com a filha. E chegou para a moça, que ela tinha dado a vaga no avião, a fulana, lamento, mas eu vou precisar da vaga, eu tenho que voltar de avião. A moça passou-lhe uma descompostura, ofendeu-a de tudo quanto é coisa que a gente pode imaginar, porque ela pediu a vaga do avião. Ficou transtornada a mulher, e a outra completamente ofendida, né? Isso tem 12 anos. O avião caiu. Ela morreu no avião. Quer dizer, ela tinha que morrer no avião, e a outra não. No dia seguinte, no enterro, quem mais chorava era a filha e essa mulher. Porque, gente, o bem, eu falei que o bem que nós fazemos hoje queima o mal que nós fizemos lá atrás. Hilário Silva conta, caminhando para o final dessa arenga toda, tem gente que quando escuta essa frase, que maravilha, ele vai terminar. Mas antes de contar essa história, por que Jesus apareceu para Maria de Magdala? Dentre os vultos da Boa Nova, diz Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ninguém fez tanta violência a si mesma para seguir Jesus. Como a inesquecível obsidiada de Magdala, usando a expressão de Emmanuel, se referindo a ela. Nem mesmo Paulo faria tanto, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios, como era Maria. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato das entidades perversas, permanecia, aspas, morta nas sensações que operam a paralisia da alma. No entanto, bastou o contato com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos. Fiel até o fim nos atos da negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor da sua existência angustiosa. Então Jesus simbolizou, ela era pecadora, então apareceu primeiro a ela como a dizer, qualquer pecador que desejar mudar, conte comigo, eu estarei junto, através dos meus assessores, através dos benfeitores espirituais. Então esse foi o símbolo maior. Qualquer pecador que desejar mudar, pode saber que Jesus está do lado, estará junto. Então, meus amigos, tem uma história que eu ia contar, mas eu esqueci. Mas eu vou contar a história da Sheila, para a gente ver o valor. A história do homem. Um espírita estava numa padaria em São Paulo. Viu aquele burburinho no caixa, chegou lá, olhou, um homem pálido, amarelo, abatido, e um guarda e o servidor da padaria, não, foi ele, roubou, é bandido, leva, prende. E ele chegou, não, ele é meu funcionário, ele se enganou e pegou errado, meia dúzia de pães, e o homem tremia, ele pegou, abraçou o homem, saiu dali,
entregou o saco. Meu amigo, o senhor me botou numa situação difícil, ele disse para o homem, porque eu sou espírita, e o espírita não mente, não pode mentir, concordam, né? Que o espírita não mente, não pode mentir. Então, e eu tive que mentir para te ajudar. E ele, não, senhor doutor, me perdoe, eu sou tuberculoso, tenho filhos, estou desempregado, e levei esse pão para casa, porque meus filhos estão passando fome. Ele anotou o endereço do homem, deu algum dinheiro a ele, e no dia seguinte foi lá na casa do homem ver quem era. Um barracão na periferia de São Paulo, da Vila Madalena, se não me engano. Chegou lá, um casebre pobre, viu a senhora dele, 3 filhos, e ele não estava. Ele indicou ao centro que ele frequentava, colocou a moça como assistida, e durante um mês o centro permanentemente ia lá, levava uma bolsa, aquilo tudo. Aí, um dia ele foi lá visitar e escutou no dia seguinte do acontecimento, antes do centro ajudar, ele foi lá, perguntou pelo homem, ele não estava, tinha ido no médico, e a esposa dele, com um brilho diferente no olhar, disse, doutor, o fulano de tal um dia vai pagar o que o senhor está fazendo por nós. 6, 8 meses depois, ele está no aeroporto de Congonhas, ia viajar para Goiânia a serviço, chegou atrasado, ia perder o avião, quando ele viu um amigo sacudindo, dizendo que tinha passagem, mas estava muito cheio o aeroporto. Quando ele tentou desvencilhar-se da multidão para chegar ao amigo, recebeu um caloroso abraço. Que ele olhou, era o homem, aquele homem da padaria, vestido simplesmente, mas sereno. Disse, doutor, preciso lhe falar. Não, mas como? Eu tenho que pegar um avião, não posso. Não, doutor, eu tenho que lhe falar. Venha, não posso, vai daqui, dali. E ele foi, tirou o homem da visão do amigo, e ele, contrafeito, embora insistisse, o homem não deixou que ele fosse. Eu quero lhe agradecer, doutor, pelo que o senhor fez por mim. Quando ele conseguiu se desvencilhar dele, ele olhou o avião subindo. Ficou um pouco irritado, mas deixou e foi procurar o homem no aeroporto, não mais encontrou. 2 horas depois, veio a notícia de que o avião tinha caído. Tinha caído. Ele, preocupado, curioso, no dia seguinte foi no barracão do homem, encontrou a mulher dele e disse, doutor, o fulano desencarnou há 6 meses atrás. Então vejam, amigos, o bem que a gente faz hoje anula o mal que a gente fez lá atrás. Então a técnica é essa. Sheila, para encerrar, a Sheila era evangelizadora, 18 anos de idade, num centro pequeno, numa cidade pequena em Minas Gerais, vidros quebrados, sala humilde. Ela evangelizava sábado de 8 da manhã a meio-dia, 4 turmas. E um dia entrou um garoto com 14 anos, batendo com um pedaço de ferro no chão, não dizia uma palavra, batia sem parar. Aí, um dia, ele rasgou os desenhos que os alunos da Sheila faziam. Ela chamou a atenção dele, ele chegou para ela e disse, sua burra, você acha que eu não sei desenhar? Ela, evangelicamente, pegou o papel e lápis, deu a ele, e ele fez um Pato Donald perfeito. Então ele passou a ilustrar as histórias que a Sheila contava para os seus alunos. Não mais batia com o ferro, mas deitava o ferro no chão. Passou um pouco de tempo, ela dizia, tia, eu estou sentindo, tenho tido pesadelos. Ela veio a saber que ele fora chefe da falange de obsessores daquela região. E quando ele começou a trabalhar no bem, a coisa muda, né? Aí ela falou, canta aquela musiquinha que a gente canta de Jesus, eu estou aqui, aquelas músicas que a Angelina sabe cantar muito bem, e o coral. E ele cantava as músicas e o pesadelo foi passando.
Aos 17 anos chegou a notícia que ele tinha morrido vítima de uma bala perdida. 15 anos depois, a Sheila numa outra cidade maior, na mesa mediúnica, um espírito se aproxima e diz: eu estou aqui para agradecer a tia Sheila, porque a tia Sheila me apresentou a Jesus. Hoje eu sou de Jesus. Desculpe. E para provar que sou eu, cantou aquela musiquinha que ela estava acostumada. Então eu pergunto, nós fomos apresentados a Jesus. Todos nós aqui fomos apresentados a Jesus. E fizemos mais. Nós pedimos serviço a Jesus. E Ele concedeu. Gente, a doutrina espírita é tão valiosa, nos honra tanto, que é muito cruel nós fazermos da doutrina uma banalidade. Nós fazemos dos nossos dias uns dias fúteis, sem movimentação valorosa. Ninguém precisa virar santo. Precisa apenas fazer o que pode fazer, aproveitando o tempo, gente. O tempo é tão valioso que somente quando a gente desencarnar é que a gente vai dar valor. Porque passa o tempo e corre tanto em sua marcha milenar, indiferente ao riso, alheio às dores e alegrias, vai pondo os dias sobre os dias como cotas a somar. Ódios, lutas, paixões e enganos nem mesmo podem retardar. Sempre embuçado em seus arcanos, vai pondo os anos sobre os anos, como parcelas a somar. Ódios, lutas, paixões e enganos nem mesmo podem retardar. Sempre embuçado em seus arcanos, vai pondo os anos sobre os anos, como parcelas a somar. Passa o presente a ser passado, passa o futuro a ser presente e a ser passado a de passar, enquanto o tempo indiferente, seu constante caminhar, em sua marcha indefinida, vai pondo vida sobre vida em sua eterna conta de somar. Muita paz.